Bom dia, Lia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Pedro Patrício. Bom dia para todos. Pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá? Na semana de prova já é a próxima. Olá, Ana Júlia. Olá, Cíntia. Eu preciso concluir uma coisa que não deu para concluir, que é a parte de pressão osmótica, né? Falar um pouquinho sobre pressão osmótica para vocês, mas antes quero fazer algumas questões, né? Coloquei algumas questões, destaquei algumas, não dá para fazer todas, infelizmente, mas destaquei algumas para a gente fazer, que vocês estão vendo espelhado aí no slide. Eu estou sem óculos para ver se dá para, se não atrapalha muito aqui o reflexo, né, da luzinha aqui, que eu não sei o nome, não sou muito essas coisas aí de blogueiro, mas qualquer coisa eu boto de novo. Não estou enxergando quase nada, mas vou ver aqui como é que fica. Então não vamos perder muito tempo não, né? Nosso tempo é ouro. Qualquer coisa, por favor, me chame a atenção, tá? Eu vou espelhar aqui. Aliás, já está espelhado para vocês. Embora trabalhar o que foi dito, né? Aqui, resolução da página 131. A gente falou sobre pressão máxima de vapor. Não, sem óculos não dá mesmo, não. Tá tudo embaçado. Peraí. Agora sim. Falando de pressão máxima de vapor, nós falamos das propriedades, a tonoscopia. Alguém pedindo para entrar, vamos ver quem é. A Bruna. Nós falamos da ebulioscopia. E falamos da crioscopia. Parece nome de exame. E a crioscopia. Não vai dar para botar tudo aqui, vou abreviar, tá? Então, isso daqui foi o nosso objetivo de estudo iniciado sobre propriedades coligativas. Pressão máxima de vapor é a questão da volatilidade dos compostos, né? Tanto ele sendo como solvente puro ou quando está na questão da solução. Quando falamos da pressão máxima de vapor, a gente já remete às outras propriedades, tá? Já remete à questão das outras propriedades, como tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Porque essa pressão máxima de vapor ela pode ser alterada quando a gente adiciona, no caso, fazendo uma solução, né? Inclusive, eu coloquei em destaque para vocês o chamado soluto não volátil. Soluto não volátil, ele sempre vai estar em destaque. Por que o não volátil? O que vem a ser esse volátil? Ele não vai evaporar, né? Ele não evapora rapidamente. Então, deixa eu citar um exemplo, especificamente aqui na ebulioscopia, porque a pressão máxima de vapor, ela arremete muito à tonoscopia. Então, eu vou dizer que um elemento vai evaporar primeiro do que o outro, porque esse elemento possui uma pressão máxima de vapor maior do que a do outro composto. Simples assim. Então, se eu quiser modificar essa pressão máxima de vapor, o que é que eu faço? Eu adiciono um soluto não volátil. Aí eu passo a estar relacionando uma propriedade, que é a tonoscopia. Por isso que eu coloquei essa setinha ligada diretamente a ela. Então, por exemplo, se eu quero impedir que um determinado solvente evapore na sua temperatura natural de ebulição, o que é que eu faço? Eu adiciono quem? Um soluto não volátil. Então, o que, é que vai acontecer com aquela pressão máxima de vapor? Ela vai diminuir, ela vai baixar. Por quê? Porque quanto menor for a pressão máxima de vapor, maior será a temperatura de ebulição, para que esse composto possa evaporar. Eles são inversamente proporcionais, já falei isso para vocês em aula passada, então não esquece. Quanto menor for a pressão máxima de vapor, maior é a quantidade de energia eu necessitarei para fazer aquele composto evaporar. Então, posso modificar. Então, quando essa modificação acontece, especificamente na pressão máxima de vapor, nós chamamos de tonoscopia. Se eu quiser impedir, aí já fazendo a relação, né? Se eu quiser impedir que a água, por exemplo, evapore a 100 graus, o que é que eu faço? Eu adiciono isso aqui, ó, um soluto não volátil. Sempre vai ser um soluto não volátil, gente. Consequentemente, quando eu adicionei um soluto não volátil, eu mexi com quem? Mexi com a pressão máxima de vapor. Então, vocês estão vendo que é uma sequência, né? Ó. Mexi a pressão máxima de vapor. Então, esse processo da ebulioscopia é fazer o quê? O abaixamento, né? Eu vou diminuir, aliás, eu vou aumentar cada vez mais a temperatura de ebulição. Perdão, é aumentar a temperatura de ebulição. Por isso que o nome é ebulioscopia, tem a ver com ebulição. Então, se a água ferve a 100, se eu adicionar um soluto não volátil, ela vai ferver aí a 300, a 400,
vai depender do que eu estiver adicionando. Uma coisa que eu preciso ressaltar a vocês, que esses solutos não voláteis, eles podem formar soluções, que eu até já disse para vocês, eletrolíticas. Só estou fazendo aqui estou recapitulando. Solução eletrolítica ou não eletrolítica. Eletrolítica ou não eletrolítica. O que quer dizer isso? Geralmente, a eletrolítica, ela produz corrente elétrica, produz íons, né? Então, ela vai produzir íons. A não eletrolítica, especificamente, ela tem característica molecular. E não vai haver a produção de íons. Então, aqui, ó, a não eletrolítica, aí o pessoal tá chegando com vontade, hein? A não eletrolítica, ela é molecular. Vou dar exemplo já já para vocês. A não eletrolítica é molecular. A eletrolítica é iônica. A iônica aí, volte, isso. A iônica aqui, vou dar aqui um exemplo, ó. É sal, é base e ácido, né? Então, se você tem solutos com essa natureza, sal, base ou ácido, você produz aí uma solução eletrolítica. Ou seja, vai ter corrente elétrica. A não eletrolítica, vou dar exemplo, a glicose. Um exemplo aqui, ó, glicose. A sacarose. O etileno glicol, por exemplo. Então, aqui são compostos solutos não eletrolíticos, que não vão produzir cargas. Outro fator importante, as quantidades de cargas vão influenciar nas propriedades. Por exemplo, fiz essa mesma pergunta para vocês. O que é que vai evaporar primeiro, a água comum ou a água com sal? A água comum. Por quê? Porque ela não tem tantas partículas assim quanto a água com sal. A água com sal tem a propriedade sal, que vai aumentar mais ainda a temperatura de ebulição. Se você colocar as duas para ferver do zero, né? Coloca as duas soluções para ferver do zero. A que vai evaporar primeiro é a água que não tem a presença do sal. A que tem a presença do sal vai demorar um pouco mais para poder evaporar. Então, a quantidade ela vai interferir nas propriedades, aumentando ou diminuindo a sua propriedade. Especificamente, eu vou aumentar a temperatura de ebulição. Na tonoscopia, eu vou diminuir a pressão máxima de vapor. Vou fazer com que eu necessite de mais energia para poder chegar nela. Na crioscopia, do mesmo jeito, também a relação vinculada com solutos não voláteis. Então, se eu quiser fazer com que a água não congele a 0 grau, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um soluto não volátil. E não posso esquecer que a natureza desse soluto vai interferir, né, na quantidade de energia. No caso, se a água congela a 0 grau, que é chamada temperatura de fusão, se eu adicionar um soluto não volátil, esse soluto vai fazer com que essa água passe a congelar numa temperatura bem menor, que é o que acontece nas festas, onde você vai colocar os refrigerantes em freezer, as pessoas colocam sal, né, colocam gelo inicialmente, depois colocam sal no gelo, e tem ainda uns gaiatos que vão colocar álcool, porque assistiram a aula de química, né? Colocam álcool e vai ficar muito mais gelado e rapidamente, né? Consequentemente, você vai notar que aquele gelo que foi colocado vai derreter e vai deixar a temperatura cada vez mais baixa. E como o álcool ele é ladrão de calor, vai fazer o quê? Vai roubar o calor existente nos vasilhames, nas garrafinhas, enfim, fazendo com que aquele líquido fique cada vez mais gelado. Se você pega o álcool e gel e passa na mão, ela fica geladinha, não fica a mão? Aquilo ali é porque ele está roubando calor para poder evaporar. É isso? Para ele poder evaporar, para ele sair no estado líquido para o de vapor, ele vai roubar calor do ambiente, no caso a mão. Então, o que acontece quando você adiciona álcool para poder resfriar as bebidas? Então, fiz um resumo de tudo que trabalhei sobre as propriedades. Então, vamos ver o que funciona aqui nas questões. A variação das pressões de vapor, Tobias,
A variação das pressões de vapor desses dois compostos, ó, são dois compostos iônicos, aliás, moleculares, né? Tem a presença de cloro aqui, mas são moleculares, tá? Então, tem temperatura, com a temperatura mostrada no gráfico ao lado. Então, aqui nós temos o gráfico, a gente observa sempre. A minha principal dica é, se eu perguntasse para vocês qual dos dois tem a maior pressão máxima de vapor, é muito simples. É muito simples. Olha para aquele gráfico que está mais próximo do eixo da pressão. Aquele que estiver mais próximo do eixo da pressão, ele vai evaporar primeiro. Repetindo, tá com dúvida? Olhou para o gráfico, não sabe qual dos elementos ali terá a maior pressão máxima de vapor? Veja o que se aproxima cada vez mais do eixo da pressão. E aí você consegue resolver a questão tranquilamente. E ainda consegue envolver a questão da natureza desse soluto, a questão das tonoscopias, ebullioscopias e crioscopias em função desse gráfico. Tudo bem? Já são 8h11, mas passa rápido. Então, veja só. Na primeira questão, a letra A diz assim: qual a temperatura de cada substância? Qual a temperatura? A que temperatura cada substância entrará em ebulição? Então, nós estamos falando de ebullioscopia. É simples, ó. É só você tracejar de onde está aqui, por exemplo, no C2H5Cl. É só tracejar aqui, ó. Você tracejando, a temperatura dele vai ser 30 graus. Então, aqui você pode até colocar 30 graus Celsius. Então, ele vai evaporar a 30 graus. Tá, ó. Como ele tem a maior pressão de vapor, ele tem aqui aproximadamente, ó, né? Eu estou falando de a pressão de 1 atm, a NMHG então é 760, mais ou menos aqui. Né? Então, a gente conta como se estivesse levando em consideração bem que 1 atm, né, de pressão. Então, posso fazer até um tracejado aqui, não tem problema, só para a gente ter noção da pressão e temperatura. Então, aqui desse lado, nós temos aqui essa relação de 760, que corresponde a 1 atm, tá? Já falei isso para vocês também. Tá bem tortinho, mas dá para você entender que eu estou querendo chegar nessa relação aí de pressão e temperatura. Voltando aqui, qual é a temperatura de ebulição desse outro composto? Veja que a temperatura dele é 70 graus. Eu não estou tracejando muito bem, mas vai dar aqui aproximadamente 70 graus. Vocês estão vendo aí. Então, respondi a letra A. Né? Ele pediu apenas a temperatura. Eu é que estou perguntando a vocês qual dos dois aqui tem a maior pressão máxima de vapor. Eu que pergunto a vocês. Qual dos dois tem a maior pressão máxima de vapor? O C2H5Cl, ou o CHCl3? Qual deles tem a maior pressão máxima de vapor? Obviamente, vocês vão me responder que é a primeira, né? Porque ela se aproxima mais. Então, esse daqui, ó, ele vai ter a maior pressão máxima de vapor. Consequentemente, ele evapora primeiro, né? Ó. Olha que a sua temperatura de ebulição é menor em relação ao outro. Ele evapora primeiro, ele precisa de menos energia para poder evaporar. Então, todos que têm a maior pressão máxima de vapor são os voláteis. Exemplo, o álcool, o éter, né, que estão nos perfumes. Você abre o frasco de perfume, né? Como é? Dolce & Gabbana, enfim, esses perfumes caros, você já sente o aroma rapidamente, porque ele já está entrando no seu estado de ebulição, por ter uma pressão máxima de vapor grande, né? Então, é algo que é inversamente proporcional, e você tem que levar em consideração isso daí. Então, a letra A, nós já colocamos as temperaturas. Na letra B, qual é o efeito da adição de um soluto não volátil sobre a pressão de vapor das substâncias? Ora, o que está acontecendo aqui? Se eu adiciono um soluto não volátil nessa primeira aqui, se eu adiciono um não volátil, depois eu adiciono na segunda, eu estou formando uma solução. Então, quando eu formo uma solução, eu estou diminuindo cada vez mais a pressão máxima de vapor. Consequentemente, para o C2H5Cl evaporar, eu vou precisar de mais energia. Então, eu vou aumentar aqui, ó, você vai ver. No caso aqui, não vou conseguir, né? Mas você vai ver que vai aumentar um pouco mais a sua temperatura de ebulição. Vai aumentar, por quê? Porque eu diminuí a pressão máxima de vapor. Como? Adicionando um soluto não volátil. Produzindo uma solução, porque aí já é o solvente, né?
Se eu adiciono um soluto, então eu tenho uma solução. Solvente mais soluto forma solução. Então, a função principal aqui, se eu adicionar, é diminuir, né? Eu vou diminuir, vou fazer o abaixamento, vou fazer aqui, ó, vou botar diminuir. Eu vou diminuir aqui, ó, a pressão máxima de vapor. E se eu diminuo a pressão máxima de vapor, o que é que eu faço com a temperatura de ebulição? Ela aumenta. Aumenta aqui, ó. Aumenta a temperatura de ebulição. Desse jeito, vocês têm que relacionar. E digo mais. Na nossa prova tem uma questão parecida com essa. E vocês vão analisar os gráficos e vão dizer quem tem maior ou menor pressão de vapor. Não esqueça da natureza. Se você estiver falando de um solvente puro, vamos dizer que eu esteja comparando água com álcool, ou esteja comparando aí água com sal. Veja que as naturezas estão mudando. A água pura, ela vai estar mais próxima da pressão. Consequentemente, ela vai evaporar primeiro. Não é verdade? Ela é só apenas um solvente. Os outros são soluções. Se eu estou dizendo água com álcool e água com sal, óbvio que a água com álcool, pelo soluto que foi adicionado, que é o álcool, né, natureza fraca, vai evaporar primeiro do que a água com sal, que forma uma solução muito mais coesa. Por quê, professor? Porque o sal é iônico. Não esquece disso. Ele vai produzir íons. Eu vou mostrar para vocês a parte quantitativa, só que eu não vou trabalhar cálculo em prova. Não se preocupem. Eu estou trabalhando com vocês o que realmente é cobrado de vocês no Enem sobre propriedade coligativa. É teoria. Dificilmente, nesses últimos anos que eu tenho trabalhado com o Enem, dificilmente eu vi uma questão de propriedade coligativa que vocês precisassem calcular alguma coisa. Vocês sempre vão levar em consideração aí as propriedades, né? A parte qualitativa das propriedades. Dificilmente se fala sobre a quantitativa, porém, nós precisamos estar prevenidos, tá? Eu vou apenas salientar alguma coisa sobre, ok? Voltando aqui, então, a resposta da letra B é diminuir a pressão máxima de vapor e, consequentemente, aumentar a temperatura de ebulição. Na segunda, quando se compara a água do mar com água destilada, para quem não sabe, é água pura. Ela não tem carga, ok? A água destilada, ela não tem carga. A água do mar, crianças, a água do mar, ela é uma solução. A água do mar é uma solução. A água destilada é água pura, sem carga nenhuma, sem participação de ninguém, além de hidrogênio e oxigênio. Pode-se afirmar que a primeira, em relação à segunda, tem menor ou maior, no caso aí tem maior ou menor, no caso tem menor, né? Mas maior condutividade. O que é que vocês acham? Letra A, densidade. A densidade não se enquadra na propriedade coligativa. A densidade é uma especificação da matéria. Então, toda matéria tem a sua densidade. Então, é uma característica, específica, né? Cada matéria tem sua densidade. E não é o caso, não vem o caso. Dizer que a primeira é condutividade elétrica. Bem, ela consegue conduzir atividade elétrica realmente, porque é uma solução entre água e sal, não é isso? Então, se é entre água e sal, você lembra disso daqui, ó. HCl, vamos dizer, né? Isso aqui a gente viu no ano passado. E a gente vai separar aqui, por exemplo, não, NaCl, perdão. NaCl separa aqui, ó, Na+, mais o Cl-, né? Formou íons. Então, inclusive, nós podemos classificar aqui como eletrolítica, porque formou esses íons. Então, realmente tem condutividade elétrica, só que não é o caso, né? Porque a relação aí é da primeira, está dizendo o quê? Nós estamos arremetendo aí a questão de pressão máxima de vapor. Então, a água com sal, ela vai ter a menor pressão máxima de vapor. Por quê, professor? Porque ela vai evaporar muito depois do que uma água pura. Dei até esse exemplo agora para vocês. Então, quanto menor for a pressão máxima de vapor, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, não pode ser condutividade. Então, vamos colocar aqui, ó. Pressão de vapor e condutividade elétrica. Diz assim, pode-se afirmar que na primeira, em relação à segunda, tem menor pressão máxima de vapor, mas maior condutividade elétrica, com certeza. Ah, professor,
Então quer dizer que a água potável, a água destilada, ela conduz corrente elétrica? Não, eu acabei de falar para vocês que ela não tem carga, ela não pode conduzir corrente elétrica. Ela não tem carga, é água pura, pura, pura mesmo, sem carga, sem participação de ninguém, nem mesmo de cargas. Então não há condutividade elétrica. Espero que vocês tenham compreendido o que eu acabei de falar. Vamos para outra questão. Não vou me aprofundar muito, né? Vou responder apenas aí a letra A, para a gente poder concluir o nosso conteúdo de osmose, tá? Considere os seguintes sistemas. Então, nós temos aqui água pura, né? Ó. Nós temos a outra aqui, que é essa solução aquosa de, ó, a concentração aqui, ó, tá vendo a concentração molar? De 0,1 mol por litro de glicose, ó, a glicose é molecular. A glicose, crianças, é molecular. A sacarose também, tá? Sacarose também é molecular. Mas você nota que aqui tem concentrações. Não é isso? Ó? Um vai ter mais concentração que o outro. Quando a gente fala de glicose, nós falamos dessa estrutura aqui, ó. C6H12O6. Quando falamos da sacarose, nós falamos uma coisa um pouquinho maior. C12H22O11. Vocês vão ver isso daí na química e na biologia, que a sacarose é a união da glicose com a frutose. Então, o açúcar que nós consumimos todo dia. Então, vamos lá. Temos aqui substância pura. Aqui é pura, tá? Ó, vou abreviar. Substância pura. E essas duas aqui são soluções. São soluções não eletrolíticas. Soluções não eletrolíticas. Soluções não eletrolíticas. Cuidado, tá? Então, bora lá, resolva. Associe cada um dos sistemas a uma das curvas, né, de pressão de vapor do gráfico. Então, sem medo de ser feliz, gente, eu vou até mudar de cor aqui. Esse A é água pura. Esse é água pura. Por quê, professor? Porque não tem a participação de ninguém aí. Então, ela pode evaporar naturalmente numa temperatura até mais baixa em relação aos demais. Não é isso? Em relação aos demais. Então, tranquilamente, eu tenho essa relação. É água pura. Mas quem vai ser o B? Para olhar o B, eu preciso mostrar uma coisinha para vocês. Vou pegar a glicose. C6H12O6. Que hora é, professor? Opa, dá tempo. C6H2O6, eu vou fazer aqui o processo de enfraquecer a ligação. Então, note que a glicose, ela vai ter a mesma estrutura. Ela não separa por ser molecular, não vai separar. Então, forma isso aqui aquoso. Então, se eu tenho um mol aqui da glicose sólida, né? Ou eu vou ter aqui um mol dela aquosa. Não mudou. Só que a questão diz para mim que ele tem aqui uma concentração de 0,1 mol por litro. Não é isso, ó? Se eu tenho a mesma quantidade, ó, tá vendo? 1 para 1, aqui vai se repetir. Vai ser também, ó, 0,1 mol por litro. Mesmo ela sendo aquosa. Então, eu já tenho a sua quantidade que vai estar em solução aqui, 0,1 mol. Vou ver a mesma coisa para a sacarose. A sacarose é C12H22O11. Ela está sólida aqui também. Com a presença de água, ela não dissocia, não ioniza, então ela é não eletrolítica. Eu acabei de mostrar para vocês. É molecular. E aqui eu tenho um molzinho apenas, né? Ó. Aqui também vai ter essa mesma quantidade, crianças. Quando temos o molecular, não esqueçam, os compostos moleculares, eles não liberam íons, não há formação de íons. Então, quando eu digo, por exemplo, que aqui é 0,2 mols por litro, o meu produto também será esse valor, porque é a mesma proporção de 1 para 1, como nós vimos na glicose. Não vai mudar. Não muda. A questão é essa. Se fosse um sal, aí sim, eu teria que contar as quantidades, as cargas formadas. Não mostrei para vocês o NaCl? Então, fica uma carga de Na mais uma carga de Cl. Somando as duas, 1 mais 1, 2. Então, tenho duas cargas. Essas duas cargas multiplicam a quantidade molar que a questão dá sobre o sal que foi adicionado e produziu uma solução. Então, aqui, ó, por ter a mesma proporção, vai ficar 0,2 mols por litro. Então, se você vai ver que a sacarose,
ela interfere muito mais na diminuição da pressão do que a glicose. Então, consequentemente, a glicose está bem aqui, ó, solução com glicose. A glicose corresponde à solução B. Ela vai evaporar, né, no intermediário ali entre A e o C. E, consequentemente, por ter mais presença de, né, de molaridade e concentração, aí nós vamos ter aqui a sacarose, correspondente aí à letra C. Então, A é a água pura, B é a glicose, C é a sacarose. Veja o que é que eu estou querendo dizer com se ele tivesse dito, por exemplo, que o C fosse água com sal. Então, se fosse água com sal, sal comum, o NaCl, veja só, e dissesse que tivesse aqui o NaCl, eu estou fazendo algo hipotético, tá? Eu estou fazendo algo hipotético. Dissesse que no NaCl nós tivéssemos uma concentração de 0,1, como eu tinha lá na glicose. Então, vou colocar aqui a representação da água, lembrando que aqui é sólido. Quando eu separo, aqui são íons, né? Vai formar o Na+, aquoso, mais o Cl- também aquoso. Pergunto a vocês, essa solução aqui com água é eletrolítica ou não eletrolítica? É obviamente, professor, que é eletrolítica, porque produziu íons. Se eu vejo positivo e vejo negativo, houve a produção de íons. Aqui é uma concentração de 1 mol desse sal, que hipoteticamente estou falando para vocês que tem a concentração de 0,1 mol, né, ó, 0,1 mol por litro. Né? Vou só completar aqui. Então, veja, aqui eu tenho um íon desse, eu tenho 1 mol desse íon sódio, e aqui eu tenho 1 mol desse íon cloro. Então, eu estou somando os dois. Aqui eu tenho 2 mols, eu tenho 2 mols de íon, 2 mols de íon. Mas a concentração do sal, quanto é? 0,1. Consequentemente, aqui de carga, eu vou ter 0,2. Né? Terei 0,2 mols por litro de concentração. Então, essa quantidade aqui é a quantidade que vai interferir no sistema. Se eu tivesse que comparar os dois, sacarose e água com sal, qual das duas evapora? Elas têm a mesma concentração. Mas qual das duas evapora primeiro? Óbvio, gente. Sem medo de ser feliz. A sacarose. Por quê, professor? Porque ela é molecular. Ela não produz cargas, não produz íons. Aquele que vai haver a formação de íons, ele interfere muito mais. Inclusive, tem um negocinho chamado fator de Van der Rohe. O fator de Van der Rohe, qual a parte quantitativa que eu estou falando para vocês? Ele é representado por esse I. Então, o I vai ser o quê? 1 mais o grau de ionização que nós trabalhamos no ano passado, falamos sobre grau de ionização, de dissociação, inclusive a força dos ácidos, das bases, lembram disso? Vezes a quantidade de cargas menos 1. Esse que vocês estão vendo aí, ó, é a quantidade de cargas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantas cargas tem no sal, vocês vão dizer para mim, tem duas aqui, ó, 1, 2, você tem 2 cargas. Você tem a carga do íon sódio e tem a carga do íon cloro. Então, você colocaria ali, né? 2 menos 1, a quantidade de carga que você tem. Ah, professor, o molecular na glicose tem carga? Não tem carga, gente. Moleculares não produzem cargas. Formam soluções não eletrolíticas. Então, por exemplo, eu não utilizaria e não utilizo o fator de Van der Rohe. Esse fator de Van der Rohe é justamente para poder corrigir a presença desses íons quando você adiciona um soluto iônico. Tudo bem? Eu não vou trabalhar a letra B, porque eu preciso falar sobre algo mais importante. Ok, gente? Qualquer coisa, vocês vão lá, peguem esse vídeo, voltem, vejam de novo, observe a explicação, tá? Então, eu acho que eu até expliquei bem mais apuradamente do que tinha feito anteriormente. Então, aproveite essa oportunidade desse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos falar de osmometria. Para falar de osmometria, que é a questão de pressão osmótica, eu vou ter que lembrar vocês um pouquinho sobre osmose. Vocês lembram o que é osmose? Quem foi que falou de osmose para vocês? Foi o Francis, acho que deve ter sido o Francis, né? Que foi professor de vocês no 9º ano, né? Acho que vocês estão sendo alunos do Jean agora. Mas o que é osmose? De onde ela vem? Do que ela se alimenta? Né? O professor, pode voltar o slide? Posso sim, Lia. Posso sim. Deixa eu voltar aqui. Tirar um flashback aí. Se estiver no ponto, você pode me avisar, tá? Ok.
Então, a osmose, gente, é uma relação entre soluções. Nós temos solução diluída, temos solução concentrada, né? Então, a osmose, ela está muito relacionada com as chamadas membranas permeáveis, né? Onde as permeáveis, elas permitem a passagem de soluto e de solvente ao mesmo tempo. Então, por isso são membranas permeáveis. Nós temos membranas semipermeáveis, onde as semipermeáveis, elas vão permitir apenas a passagem, né, de solvente, né, na relação. E as membranas não permeáveis, que não permitem a passagem de nenhuma das duas, nem solvente, nem soluto. Então, por exemplo, alguns animais, alguns seres vivos, eles absorvem, né, essa relação de solvente, né, de soluto e solvente, em função desse processo de osmose. Quem nunca viu, por exemplo, a mãe temperando uma salada e notou que alguns minutos, quando ela jogou sal, né, no alface, o alface ficou murcho. Ninguém nunca reparou isso? Vocês nunca observaram isso? Eu, quando criança, um dia desse, lembrando que eu sou um ano mais velho que vocês, eu observava muito isso. Ficava vendo minha mãe preparando a salada. Bruno, só sou um ano mais velho que vocês. Esse daqui é porque eu nasci assim, né? Sem pouco cabelo, isso é genética. Então, veja que eu observava minha mãe preparando a salada e notava que, alguns minutos depois que ela fez o preparo, o alface murchava. Então, essa caracterização de murchar é porque o sal tem algumas propriedades, vou dizer. Vocês viram que o sal é interferente nas propriedades que nós tínhamos falado anteriormente. E ele também vai interferir nessa questão da pressão osmótica. Então, veja, o sal, ele tem uma capacidade de absorver, né? Ele é chamado higroscópico. O que é isso? O que é isso? O que é ser higroscópico? É quando ele absorve umidade, ele vai absorver líquido, vai absorver água, né, do ambiente. Então, o sal, ele é utilizado para muita coisa. Vocês devem ter visto, inclusive, a mãe, né, de você. Eu digo mãe porque o pai geralmente não está cozinhando, né? Eu, particularmente, sou expert em cozinhar aí, né? Eu sou o mestre cook aqui em casa. Se você quiser um Nissin Miojo 100%, é só falar comigo, né? Posso lhe dar até uma receita aí bacana de Nissin Miojo. Preparo demais Nissin Miojo, sou fera. Então, veja, a mãe, quando compra uma carne, né? Compra carne, vai lá no comércio, compra carne. O que é que ela faz? Joga um salzinho por cima, né? Joga um salzinho, bota na geladeira. Aquele sal, gente, é justamente, por exemplo, para poder tirar a umidade, né, existente, né, da água, olha, da água não, da carne, e também sobre bactérias e fungos. O sal, ele conserva aquele alimento, mas ele também trata aquele alimento contra bactérias e fungos. Então, ele pode ser um bactericida, pode chamar isso. Pode ser um fungicida. Porque a água que fica presente lá no alimento, ela vai formar um substrato ideal para a proliferação desses elementos. No caso, é a bactéria e o fungo. Então, quando você adiciona sal, ele também retira a água deles. O sal está retirando a água em todo mundo. Pois eu sempre pensei que era só para dar sabor. Não é só apenas o sabor, Ana. Não é só apenas o sabor. Não é quando você vai lá em Campo Maior, compra aquela carne de sol. Quando você bate assim, cai quase 10 quilos de sal. Justamente para desidratar a carne, deixar ela daquela maneira sequinha, mas também é o processo de conservação, né? Então tem a ver com a osmose, porque não sei se vocês já viram isso, quem assiste aqueles canais de pesca, é utilizado muito para pescar atum, peixes de água doce. Vocês sabiam disso? É utilizado muito isso. Por exemplo, a sardinha, né? A sardinha ela é utilizada como isca, né? Isca viva para pegar salmão, aquele salmão gigante. É óbvio que existe uma certa confusão, né? Porque o peixe de água doce ele vai morrer na água salgada tranquilamente. Ele vai morrer tranquilamente, ele vai perder todo o seu sal, né, da sua natureza iônica, perde todo o seu sal para o meio, que é mais concentrado. Então, a osmose é isso, gente. A osmose, a relação é essa, é diretamente com as quantidades, né, da questão de soluções, como, por exemplo, a sardinha, como estou falando para vocês, ela é um meio hipotônico, que é isso? Ela é um meio menos concentrado. A água do mar é um meio hipertônico, hiper muito, né? Então, por osmose, o peixe vai perder o seu sal para a água, vai perder o seu sal para a solução que é concentrada.
e, consequentemente, ele vai murchar. Então, o peixe de água doce murcha. Fica murchinho lá na água salgada, ele vai murchar tranquilamente. Se você pegar um peixe de água salgada e jogar na água doce, vai acontecer a mesma coisa por osmose. Ele vai perder o sal dele para a solução. Ele perde. E quando ele perde esse sal, ele vai inchar. Então ele morre afogado. É isso aí, crianças. O peixe também morre afogado. Não se surpreenda com isso, não. Então ele vai morrer afogado em relação às suas concentrações. E isso daí é o trabalho de osmose. Quem nunca, por exemplo, o Thiago Silva agora tá malhando. Isso para mim que vai malhar, né? Então ele, quando ele tá lá malhando, fazendo a sua série, né? 1, 2, faz aquela coisa toda. Ele tá perdendo sais pelo suor, pela urina, né? Até mesmo na transpiração, perde muita coisa. Então, veja só. O que é que vocês fazem para poder repor esses sais? Chega em casa, dá aquela pratada de arroz com feijão? Não, não é assim. Você pode, ali mesmo, nas atividades físicas, repor esse sal. É o chamado isotônico. Já ouviu falar dos isotônicos? Quem já ouviu falar de isotônico aqui? Todo mundo já viu alguma coisa falando sobre isotônico. Então, aquilo que você vê que o pessoal toma na academia, eles estão repondo os sais que eles estão perdendo. É chamado de solução isotônica. Gente, iso é igual, né? Então, eu estou igualando a quantidade de sais no meu organismo. É muito melhor você fazer isso, porque tem gente que mistura aí, termina a academia, vai logo comprar um açaí com leite condensado, pipoca dentro, enfim, faz um emaranhado de coisa no açaí, achando que está repondo aí a energia que foi perdida. O ideal é fazer uso, né, de solução isotônica. Não sou eu, claramente eu aí, tá vendo? Rapaz, tá dizendo, papum, é desse jeito. Por exemplo, quando eu faço caminhada, tem lá um rapaz que vende abacaxi com não sei o que, leite condensado, e açúcar, e sal, e pimenta. Eu digo, meu Deus do céu. E o pessoal lá termina a caminhada, senta ali e começa a comer 3, 4, 5 abacaxi. Desse jeito aí, derramando leite condensado. Qual é o objetivo? Nenhum, né? É você gastar energia e deixar essa energia para lá. Provocação do lado da academia tem uma pastelaria, ó, então você tem que ter, o treino se acaba porque eu sempre quero, olha, tá vendo? Nós temos que ter foco, é difícil você ver aquele pastel cheirando, né, aquela coisa, o colesterol te chamando, venha, venha, aí você tem que resistir, né? Ainda mais se tiver um caldo de cana, eita, meu Deus, se tiver caldo de cana, eu sou apaixonado por caldo de cana. Não é não, Lia? Eita, é difícil resistir, mas a gente tem que levar em consideração muita coisa, principalmente a nossa vida hoje, ela tá muito conturbada, a gente... Não, agora que nós estamos em casa, né? Força, gente, força. Só que, às vezes, a gente exagera, né, nas guloseimas. E essa pressão, voltando a falar do conteúdo, essa pressão osmótica é isso daqui que vocês estão vendo. Então, vê, alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permitem do soluto. É o que acontece com a membrana semipermeável. Então, aqui, eu tenho um solvente que vai passar para onde está concentrado. Gente, essa relação é tão importante, vocês nem imaginam. É tão importante estudar a pressão osmótica. Ela está vinculada tanto na questão social, né? Por exemplo, nós sabemos que a água potável vai acabar. Nós temos muito mais água salgada do que potável. Então, esse processo de pressão osmótica é o que nós chamamos de pressão osmótica reversa, a chamada dessalinização. Então, os países do Oriente Médio utilizam muito isso. Israel é dona disso daí, né, para poder alimentar ali a lavoura, né, enfim, está relacionado aí com a dessalinização da água. Quem for viajar aí para o Pernambuco, como é o nome daquela cidade lá, famosa? Eu não me lembro, rapaz, o nome da cidade. Não me lembro. Desculpa, eu fui lá uma vez, acho que é Timon. Ela é para ali, né, Timon. Naquela cidade lá do Pernambuco, aquela cidade costeira, né? Existe inclusive um limite de pessoas que podem ir para lá. Essas pessoas assinam termos, essas pessoas não podem andar de carro, essas pessoas elas precisam estar seguindo uma vida bem, bem campestre, vamos dizer assim. E lá a água, por ter poucas pessoas, a água lá é dessalinizada, então eles fazem um processo de osmose reversa. A osmose reversa, falando agora de saúde, ela está relacionada aí com a hemodiálise, que é aquele processo que vocês sabem, um processo doloroso, um processo demorado, né, que algumas pessoas, infelizmente, precisam fazer toda semana, tem alguns que é todo dia,
que é o processo de purificação do sangue. Para quem não sabe, pessoas que têm problemas renais, elas não conseguem purificar o sangue fica muito impuro. Então, esse sangue é retirado do organismo, passa por uma máquina que faz todo o processo de limpeza que os rins não conseguem fazer, o filtro, e volta para o organismo. Só que você se pergunta como é que ele vai tirar o sangue todinho do corpo, vai ficar na máquina, vai passar um tempo na máquina e vai voltar para a pessoa. Isso daí é algo instantâneo. Então, do mesmo jeito que está saindo o sangue, está entrando o sangue também. Ou seja, vai aumentar a pressão. Você já ouviu falar de pressão arterial, não já? Ah, professor, já. Mamãe, papai, tio, vovó, todos têm pressão arterial. Gente, uma coisa ainda que a gente falou de academia, pressão arterial não é mais privilégio, se existe um privilégio, né? Não é mais privilégio de adultos. Não é mais privilégio. Então, você que gosta de vez em quando estar comendo aquele petisco, você que dá um valor a um churrasco, de vez em sempre, né? Você que gosta de um refrigerante, você que dá valor a comer aqueles salgados, como na academia aí, eita, Carol, eita. Na academia saiu aquele pastelzão, aquela bomba, e você fica. Ali você está aumentando cada vez mais eita, com queijo, eita, meu Deus do céu. Então, veja só, você está aumentando cada vez mais a possibilidade, pura gordura. Você está aumentando cada vez mais a possibilidade de sais no teu organismo. Então, esses sais, eles atrapalham o sistema renal, formando pedras, né? Formando os cálculos renais. A formação excessiva de cálculos renais não é especificamente genética, é pela nossa má alimentação. Né? Eu digo, açaí também está dentro, tá? Principalmente quem gosta de colocar leite em pó, né? Coloca o leite em pó, fica assim, fala com a gente, chega, né? Espalha o leite em pó. Então, muito cuidado com isso daí, gente, é exagero, tá? Essas coisas boas são boas, mas elas podem te causar um problema renal. Então, a dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês passarem, isso eu não faço, né? Graças a Deus. Então, toda vez que vocês exagerarem nessas formações de cálculos, né, de excesso de sais, toma um suco de fruta cítrica. Mas quando eu digo isso, é melhor comer sem açúcar, gente, com certeza. Toma um suco de fruta cítrica. Toma um suco de laranja, toma um suco de acerola, né? Toma um suco de abacaxi, né? Ah, mas tem que ser da fruta mesmo. Vamos pegar aquele pacotinho lá do Carvalho lá, ou de qualquer outro do seu Zé, você anota lá no caderninho, vai tomar e achar que vai resolver, não, porque aqui dali também tem sal, que é para conservar. Então tome algo natural para poder diminuir aí essa possibilidade de sais no organismo. Tudo bem? Mas voltando para cá. Vocês viram aí que ele passa do solvente, né? O solvente, ele tá passando... Eu vou voltar bem aqui para mostrar, ó. Volta, rapaz. Pronto, ó. A solução está diluída, né? E a concentrada. Nós vamos ver o seguinte, que o solvente, ele vai passar para a solução concentrada. Então, ó, veja que ele aumentou a concentração lá, né? Ó. Ele passou, não é isso, ó? Só que ele não volta, porque é chamada membrana semipermeável. Ele nunca vai voltar para a outra relação. Né, o que é mais diluído vai sempre para o mais concentrado e assim funciona. Então, o fenômeno de passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado em uma membrana semipermeável, não pode esquecer disso, é a nossa amiga osmose, tá? A gente fala assim, eu vou aprender por osmose. Difícil, né? Não dá para aprender por osmose. Então, veja só, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Então, se eu quero impedir que a osmose aconteça, porque ela vai acontecer, gente, não tenho como naturalmente eu impedir a osmose. Então, tem que utilizar o quê? A mecânica, tem que utilizar a física. Aí vocês lembram do Christian com aquele cabelo dele caindo nos olhos. Lembre da física. Aí é a chamada pressão, a pressão exercida, né? Para impedir que a osmose aconteça. Então, o impedimento da osmose pode acontecer. Como? De maneira onde eu vou aplicar uma pressão sobre a solução concentrada, fazendo com que a diluída não consiga fazer o processo de passagem pela membrana semipermeável. Então, você está vendo aqui, ó, você vê a membrana, não é isso? As relações, deixa eu voltar aqui, você está vendo uma pressão exercida aqui, ó, né? Ó, aqui a solução mais concentrada, impedindo que a diluída mande aqui o seu solvente.
É como se eu estivesse realmente colocando barreira, né? Então, se eu adiciono pressão externa, chamada energia mecânica, então eu estou impedindo que a osmose aconteça, tá? Isso vai acontecer que nós chamamos de osmose reversa, tá? Vou fazer o contrário, ó. Eu vou pegar o contrário e fazer isso. Então, estou empurrando de maneira contrária. Os fenômenos que eu falei para vocês, né? Das soluções. O fenômeno da osmose pode ser observado mergulhando-se em uma gema em uma solução hipotônica, ó. Hipo, pouco, né? Ó. Hipo, pouco. Né? A água destilada, por exemplo, é um exemplo disso. E a isotônica, iso. Lembra disso, ó, iso igual. Então, eu tenho aqui a quantidade de sais iguais naquela solução. Então, uma é hipotônica, a outra é isotônica. Então, veja o exemplo aí. Você coloca a gema aqui, né? Coloca com as soluções e você vai observar aí no... A gema foi mergulhada em uma solução hipotônica, hipopouca, né? E no da direita, em uma solução isotônica. Então, veja aí, ó. Passando 2 horas, a gema mergulhada na solução hipotônica apresenta um aumento de volume por causa da difusão da água no meio mais diluído para o meio mais concentrado. É a osmose acontecendo. Ela vai do mais diluído para o mais concentrado. Então, ela incha, né? Ó, por isso que ele inchou. Né? Porque a relação dele foi de atrair, né? Atrair os seus íons, no caso, o solvente, especificamente para dentro do sistema. Então, houve esse inchaço, porque é o hipo, né? Veja que no ISO não acontece nada, porque está equilibrado. Está equilibrado íons e solventes ali. Está equilibrado, então não há passagem específica aí nessa questão osmótica da coisa. A relação direta que eu já tinha mostrado, solução diluída, solução concentrada. Isso daqui é a pressão osmótica em si. Ela tem uma formulazinha que vai aparecer aqui, mas, ó, eu vou só adiantar. Pi vai ser a molaridade vezes a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. E essa formulazinha, ela deriva de uma outra fórmula que a física também trabalha, que é a, vocês conhecem por você, ó, PV, nunca rezei tanto. Por você, nunca rezei tanto. Chama-se equação de Clapeyron. Não sei se o dos anjos vai falar isso para vocês, eu acredito que não. Equação de Clapeyron. Então, esse cara aqui, ó, fez a relação de sua estrutura e a pressão osmótica derivou dela. Né? Então, lembre-se que eu posso ter o fatorzinho de correção que eu já mostrei para vocês, que é o fator de Van der Rohe, né? E essa formulazinha aqui, I é igual a 1 mais alfa Q menos 1. Mostrei para vocês lá no início, falando sobre isso, né? Então, a expressão externa, que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável, chama-se pressão osmótica. Então, é daqui que nós começamos a trabalhar sobre o processo reverso, né? A osmose reversa. Veja que nós estamos adicionando pressão na solução concentrada para impedir que a diluída passe a membrana semipermeável. Não é isso? Então, é o processo inverso, que é o que eu estou mostrando para vocês, a osmose inversa. Então, veja aí, ó. Antes, não é isso, ó? Antes eu fiz aqui a pressão externa, e veja que depois, veja que a parte da água pura, não é isso? Ela aumentou a sua concentração, porque eu fiz o processo contrário. Eu joguei do concentrado para o diluído. É o que acontece na purificação da água, para tirar o sal da água. Eu vou adicionar uma pressão externa. Eu vou fazer a osmose reversa. Eu vou inverter a osmose, porque naturalmente ela sai da concentrada para a diluída. Aliás, da diluída para a concentrada, perdão. E agora aqui, quando eu adiciono uma pressão externa, ela vai sair do concentrado para o diluído. Então, eu vou deixar todo o soluto aqui e o solvente existente nessa solução, se a solução é concentrada nessa solução, ela passa para o lado puro. Então, eu vou ter água aí, né? Então, temos esse processo diretamente. Esse slide eu vou botar para vocês, tá? Eu concluí o slide aí. E para terminar aqui a nossa relação sobre essa osmose reversa, ó, se aplicarmos uma pressão sobre uma tampa maior que a pressão osmótica, teremos a osmose reversa. Nesse processo, a água atravessa a membrana semipermeável, indo da solução mais concentrada para a solução mais diluída,
Em regiões muito áridas, né, no caso do deserto, a osmose reversa é usada para obter água potável e levar a água do mar para os ambientes. Então, ó, veja, tem um pizinho para representar essa osmose, essa pressão. A pressão externa exercida na parte da solução concentrada, né, aqui é concentrada, diretamente para a diluída. Não é isso? Ó? Então, aqui é a hipo e aqui é a hiper, né? Hipo e hiper. E vocês viram o que acontece com o ovo lá, não é? Quando coloca nas duas soluções. Só para concluir, vamos ver aqui, ó. Sabe-se que por osmose, o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável em direção à solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico, ou seja, ele tem uma solução, né? Tá grande a solução dele, em relação à água do rio. E hipotônica em relação à água do mar. Então, ele é fraco de concentração na água do mar, mas ele é muito rico em concentração na água do rio, por isso que ele não perde, não é? Se um peixe de água doce for colocado na água do mar, ele morre porque entra água no seu corpo? Vou logo para a resposta. Ele morre porque vai sair água do corpo. Na água do mar é concentrado. Ele é hipotônico para a água do mar. Tá dizendo bem aqui, ó. Ele é hipotônico para a água do mar. Então ele tem menor concentração. Então ele é o diluído, né? Então ele vai perder água para o mar. E aí ele vai murchar. Ele murcha. Simples assim, tá, gente? Façam essas questões, tá? Página 165, 166, treinem, crianças. A prova está muito simples, gente. Muito simples. Muito simples. Provas minhas, autorais. Vocês vão se dar muito bem. E eu desejo a vocês um bom dia e uma ótima semana. É um prazer estar com vocês hoje. Tchau, Bruna. Um abraço. Deixa eu terminar aqui. Thaís, tchau. Pedro, valeu, Pedro. Deixa eu parar a gravação, que o Thiago Silva deve estar aí.